Bom, alunos do nono ano, estamos aqui para a nossa semana 5 das atividades propostas no PET, na disciplina de ensino religioso, né? Então, qual será a habilidade dessa semana 5? Será identificar concepções de vida e morte em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, resgatando memórias por meio da análise de diferentes celebrações e ritos fúnebres. Então, mais especificamente, né, nessa semana 5, nós vamos analisar as diferentes celebrações de ritos fúnebres, né? Como eu disse, especificamente indígena, tá bom? Nós temos aqui uma interdisciplinaridade com a disciplina de arte. E o tema, rituais fúnebres na cultura indígena. Então vamos lá, caro estudante. Nessa semana vamos falar sobre rituais fúnebres na cultura indígena. Por representarem o final da vida humana, os rituais fúnebres ajudam a compreender o sentido que as diferentes culturas atribuem, à vida e à morte, tá? Breve apresentação. Cuarupi, né, é o nome do ritual fúnebre que expressa a riqueza cultural do Xingu. Temos uma breve aqui, ó, um breve relato, né? Está se encerrando um ciclo de luto. As famílias já estão finalmente encerrando esse luto. Esse tronco aqui representa minha prima que faleceu. Esse aqui é do tio do meu pai. E esse aqui é do pajé. Dessa forma, Pablo explica a tradição do Cuarupi, que é o ritual fúnebre, né? Foi realizado no último fim de semana, 28 e 29, na aldeia de Ipaiú, né? Localizada no Xingu. Participaram mais de 900 indígenas, além de outros convidados. Então, continuando a leitura aqui, o Cuarupi ocorre sempre um ano após a morte dos parentes indígenas. Olha só, um ano após a morte. Os troncos de madeira, eles representam cada homenageado. Eles são colocados no centro do pátio da aldeia, ornamentados como ponto principal de todo o ritual. Em torno deles, a família faz uma homenagem aos mortos. Passam a noite toda acordados, chorando e rezando pelos seus familiares que se foram. E é assim, com rezas e muito choro, que se despedem pela última vez. De acordo com a tradição, os convidados que vêm de outras comunidades e acampam nas proximidades da aldeia, né, recebem das famílias que estão de luto presentes como peixe e beiju, né, biju. No total, são 8 etnias que estão presentes aqui. Dentre elas, o anfitrião, né, Camaiurá, e os convidados Kiukuro, Merinaco, Calapalo, Matipu, Aurá, Caibi e Haiti, afirma o Pablo, né? Os nomes da cultura indígena, né, são diferentes, até a pronúncia fica difícil. Bom, para quem quer saber mais, né, vocês podem ver essa reportagem sobre o ritual acessando este link aqui, tá bom? Então, bora para as atividades. Como sempre digo, gente, né, vou falar toda videoaula. Para quem quiser ler e reler, fiquem à vontade, tá? Quantas vezes forem necessárias, para que vocês compreendam melhor. Vamos lá, número 1. O texto apresenta o ritual fúnebre realizado por povos indígenas no Xingu. A exemplo da reportagem,
relate duas celebrações ou ritos fúnebres dos quais tenha conhecimento ou que tenha pesquisado. Os rituais devem ser de religiões diferentes. Então, entenderam bem essa atividade? Aqui foi apresentado o ritual fúnebre, né, realizado por povos indígenas, que foi um exemplo, né, dessa reportagem. Então, agora, vocês vão relatar duas celebrações de ritos fúnebres, né, de religiões que sejam diferentes, ok? Então, pesquisem, né, e coloquem aí para gente. Número 2. Após a chegada dos portugueses no Brasil, ocorreu o processo de colonização, ou seja, os povos originários passaram por um processo de dominação. Para a estudiosa Catherine, né, essa dominação aconteceu através de 4 eixos: a colonialidade do poder, do saber, do ser e da natureza. Então, vamos ler esse pequeno texto aqui. A colonialidade, do poder incide no quê? Nas relações culturais e sociais e passa a hierarquizar e criar grupos raciais e sociais, reforçando o ideal eurocêntrico da Europa, né? Por exemplo, o masculino e branco. A colonialidade do saber consiste na recusa de todo conhecimento que divirja da racionalidade ocidental europeia. A colonialidade do ser se relaciona com as anteriores e produz parâmetros que, olha que interessante, inferiorize, subalterne e principalmente desumanize a cultura diferente da europeia. Então, vamos parar um pouco aqui para a gente entender esse texto que é um pouquinho complexo, né? A colonialidade, gente, né, é um poder que incide, que entra nas relações culturais de um povo, né, culturais e sociais. E eles passam a criar grupos raciais e sociais, reforçando o ideal deles. No caso nosso aqui, do Brasil, da Europa, porque o nosso país foi colonizado, né, pelos europeus. Quem se lembra aí na atividade de história, Portugal, né? Então, continuando, a colonialidade da natureza, ela atua na quebra da percepção sagrada de povos originários e exalta a exploração da natureza como fonte de geração de riqueza. Então, percebam aí, né, que a palavra colonialidade, ela representa muito a interferência que o povo europeu teve aqui no nosso país, em questão nessa atividade, né? Então, eles vieram para cá, né, e trouxeram uma cultura diferente dos povos indígenas que aqui já estavam. Então, só para resumir um pouco esse entendimento aí. Então, o que nós vamos fazer? Faça uma breve pesquisa em livros, revistas, jornais ou na internet e aponte ao menos um evento contemporâneo. O que é contemporâneo mesmo? Atual. Histórico, social ou cultural que se adeque, né, a um dos eixos de estudo da colonização e relacione-os à religiosidade indígena. Então, vamos entender o que é para a gente fazer aqui. Nós vamos fazer uma pesquisa, né? Pode ser em livros, revistas ou na própria internet agora, tá? E nós vamos apontar um evento atual, né? Que seja histórico, né? Social e cultural do povo.
E essa pesquisa de vocês vai ter que se adequar a um dos eixos de estudos aqui, né? Estudo do quê? Da colonização. Então, lembra quando eu expliquei acima ali sobre o poder que a colonização teve, né? No nosso país, no nosso território aqui, né? Então, eles vieram, né? E trouxeram a cultura deles para cá, o que interferiu um pouco ali, bem ou mal, né? Não cabe a gente julgar, no nosso, na nossa cultura, né? Então, vamos lá. Vocês vão apontar, então, tá? E relacionar algum fato contemporâneo novo que interferiu na religiosidade indígena, tá bom? Lembrando que é uma pesquisa agora, contemporânea, tá? Algum fato contemporâneo, ok? Ficou claro? Então, como sempre, podem ler e reler esses textos, né? Instruem quantas vezes forem necessárias, tá bom? Número 3. Temos aqui, né, um texto. Prefeitura de Cariacica, né, em 2020, feita por um professor de ensino religioso, essa questão. Acerca das principais características da religiosidade indígena, analise as assertivas e assinale as alternativas, né, a alternativa que aponta, né, que são incorretas. Tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai analisar cada questão dessa daqui, né? Cada uma dessas assertivas, 1, 2, 3, 4 e 5, e nós vamos assinalar, tá? Ou seja, apontar as que são incorretas. Ficou claro? Então, vamos ler aqui. 1. Cada nação indígena possui a sua própria religião, com seus ritos, cantos, danças, acessórios, símbolos, né? Indumentárias, pinturas corporais, mitos e jeitos de celebrar os importantes momentos da vida. Essa alternativa aqui, né? Ela é correta ou incorreta? Então, lembrem que vocês vão apontar as incorretas, tá bom? 2. Nas comunidades indígenas, a religião é parte integrante do cotidiano. A vida gira em torno do sagrado. Julgam correta ou incorreta? 3. A estrutura das religiões indígenas não permite o equilíbrio do homem com o meio e a harmonia com a Mãe Terra. Será? Correto ou incorreto? Então, se for incorreto, vocês vão marcar, tá bom? 4. A religiosidade indígena é marcada pela burocracia institucional. Tudo gira em torno das experiências do sagrado e não em uma fundamentação teórica. Correto ou incorreto? 5. As comunidades indígenas acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Correto ou incorreto? Então, assinalem apenas as incorretas, né? E qual será a alternativa correta aqui? Será que apenas a 1 e a 2 estão incorretas? Ou apenas a 2 e a 3 estão incorretas? Ou a 3 e a 4? Ou a 4 e a 5? Certo? Então, espero que tenha ficado claro aí, tá? Bom, nos encontramos na semana 6, tá? Façam essas atividades da semana 5 com muita calma, elas são bem complexas, né? Para o entendimento, leiam os textos, acessem aquele link, esse link aqui, para que vocês possam compreender melhor, né? Um pouco dessa cultura, tá joia? Então, espero vocês na semana 6.
E mais uma vez, bons estudos.